Podem ficar sentados, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum, retomando assim esse ciclo litúrgico, depois de termos vivenciado o tempo pascal. A igreja retoma o ciclo do tempo comum. E esse tempo é um tempo mais prolongado, que vai agora até mesmo no encerramento do ano, quando celebramos a festa solene de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Dentro desse ciclo litúrgico do tempo comum, há algumas festividades mais solenes. Por exemplo, esse mês, agora na próxima sexta-feira, teremos então inserida dentro desse tempo comum a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No final do mês, nós teremos a solenidade dos 2 grandes apóstolos, Pedro e Paulo, para que nós possamos assim desfrutar de toda a riqueza litúrgica que a igreja nos oferece para o nosso crescimento espiritual e religioso. O tempo comum não é um tempo onde as nossas celebrações, como muitas vezes as pessoas interpretam, são mortas. Pelo contrário, é o momento em que nós buscamos viver mais intimamente os mistérios de Deus. Vamos aqui dizer em outras palavras, mas muitas vezes durante o tempo pascal, o tempo do Natal, que são tempos mais fortes, parece que as nossas liturgias passam a ser verdadeiramente festas, É uma gritaria, é uma cantação, e assim nós vamos nos definhando, porque nós não participamos, nós não mergulhamos nos mistérios celebrados. Claro que nós temos que ter essa consciência dentro daquilo que rege a nossa liturgia, Primeiramente, a consciência de que nós estamos celebrando o mistério da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada missa que é celebrada em toda a parte do mundo é a renovação do mistério do Calvário de Jesus. Então, nós celebramos o sacrifício de Jesus. E para celebrar bem esse sacrifício, nós temos que estar inseridos dentro desse mistério. Hoje, muitas vezes, nós encontramos celebrações que estão vivendo verdadeiramente teatros, shows litúrgicos, não liturgia. É um pulando daqui, é outro pulando dali, É padre fazendo isso, é padre fazendo aquilo, que não está dentro da liturgia. A liturgia ela tem uma sequência, e é exatamente vivendo essa sequência é que nós vamos ser imbuídos cada vez mais da graça de Deus. Às vezes, quantas reclamações nós encontramos de pessoas que querem realmente viver essa intimidade nos mistérios de Cristo, mas às vezes acaba se dispersando, porque é um gritando daqui, é um gritando dali, é um incentivando, vamos bater palma. Não existe palmas dentro da liturgia. Não existe. Você bater palma dentro da liturgia é você bater palma para o sacrifício de Jesus, para o Calvário. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes na nossa concepção, porque o padre não deixa, porque o padre não é o padre, não. É a própria norma litúrgica. Tudo isso está dentro do tempo comum. Certa ocasião ainda, lá na década de 60, quando São João 23 estava no pontificado, quando ele assume o pontificado, e que ele vai fazer uma visita a uma determinada comunidade paroquial de Roma, quando ele entra na igreja,
Ali o povo começa a aclamar, começa a bater palma, começa a gritar viva ao Papa, né? O Papa entrou normalmente, vocês podem procurar no Google aí que vocês vão encontrar esse pequeno vídeo de João 23, né? E lá na hora, né, ele não disse nada, né, com o povo, não proibiu ninguém de bater palma, mas na hora que ele foi falar, que ele foi transmitir a mensagem, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: não se batam palmas na igreja, nem para o Papa, porque nós estamos celebrando os mistérios da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. É importante a gente lembrar dessas coisas, né? Claro, você pode bater palma na igreja, mas não dentro da liturgia, né? Liturgia da missa não se bate palma. Nosso bispo Dom Roberto, ele tem um artigo belíssimo ensinando como é que se procede dentro da liturgia eucarística, né? Bater palma não é bater palma dentro de um grupo de oração, dentro de um encontro, dentro de uma reunião, mas não dentro da celebração eucarística. Tudo isso está contido dentro do tempo comum, para que nós possamos nos enriquecer cada vez mais da presença salvífica de Jesus na nossa vida. Então é importante, quando a gente inicia um novo ciclo litúrgico na igreja, a gente se inteirar dessas normativas que vêm da própria igreja, né? Não é criada pelo homem, são normas. Assim como nós temos as normas, né, militares, temos as normas civis, também a igreja tem as suas normas. Então a gente tem que participar. Eu, particularmente, durante o tempo litúrgico, né, do tempo comum, eu prefiro deixar um pouco os cantos de lado, né? Cantar só aquilo que é fixo na liturgia, para que nós possamos participar da liturgia, né? Então, durante o tempo comum, eu sempre peço, não vamos cantar o ato penitencial, não vamos cantar o hino de louvor, não vamos cantar o santo. Para quê? Para que a comunidade possa mergulhar dentro do mistério celebrado. Porque, veja, quando nós cantamos toda a liturgia, né, talvez a gente esteja até dizendo, né, os termos errados, porque nós não cantamos a liturgia, nós cantamos na liturgia, né? Nós não cantamos a missa, nós cantamos na missa. É o contrário, meu irmão, minha irmã. Nós temos que cantar a liturgia, né? Temos que cantar a liturgia. A liturgia com canto ou sem canto, ela é liturgia. Então é importante a gente se ater nesses pequenos detalhes para que nós possamos crescer na fé cada vez mais, né? Que às vezes quando se canta tudo, a comunidade fica parada, fica de boca fechada, não se inteira daquilo que está sendo celebrativo naquele momento, porque nós não conhecemos as músicas. Quem canta, geralmente, são aqueles que fazem parte, que compõem o ministério de música, mas cantam o hino de louvor, às vezes puxam o hino de louvor, que nós não conhecemos a letra. Então fica aquela coisa, né, somente ali naquele núcleozinho ali cantando. Não, o bonito é a participação na liturgia. Antigamente nós não participávamos da liturgia, nós assistíamos à liturgia, como se fosse algum espetáculo, como se nós estivéssemos diante de uma tela de cinema, né, assistindo aquilo que está acontecendo lá na frente. Hoje não, hoje a liturgia é participativa. Por isso que até nas orações eucarísticas há aquelas intervenções da Assembleia. Quando, né, o padre está rezando a oração eucarística, há sempre lá uma frase, né? Recebei, Senhor, esta nossa oferta. A comunidade vai participando, vai se inteirando, né, vai mergulhando dentro do mistério celebrado. Agora, se a gente canta tudo, a gente fica mudo. Aí a missa foi linda, ela pode ter sido linda, mas ela não foi participativa, não houve esse mergulho da comunidade nos mistérios de Cristo. Então é sempre bom, meu irmão, minha irmã, a gente procurar nos inteirar daquilo que a igreja nos ensina, né? Através dos seus documentos, através do magistério, através da própria palavra de Deus.
para que nós, assim, possamos viver essa experiência de intimidade com Jesus, né? Colocando em prática tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos ensina. Por exemplo, na palavra proclamada nesse dia de hoje, né? Aqui Ele vai relembrar a nós o verdadeiro sentido de guardar, né, o dia do Senhor. Claro que lá naquele tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, o tempo era contado de maneira diferente. Não era contado como nós contamos nos dias de hoje. Na época de Jesus, na época, né, do Antigo Testamento, o ano não tinha 365 dias. O ano era composto apenas, né, praticamente de 3 a 5 meses que era composto o ano, né? Hoje não. Então, naquele tempo, eles tinham toda uma normativa, né? Uma forma de presenciar, de se colocar na presença de Deus, de viver os mistérios de Deus, de viver tudo aquilo que Deus havia revelado, ensinado, através dos profetas, e nos últimos tempos, como diz o próprio apóstolo Paulo, através de seu Filho Jesus. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que na primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, né, é essa normativa de viver o sábado, que era para eles o dia sagrado. Por quê? Porque o dia sagrado é o dia do descanso. Quando Deus criou tudo, né, Ele viu que tudo era bom, aí Ele descansou no 7º dia. Claro, isso aqui é apenas uma expressão, né, metafórica, porque Deus não cansa. Mas Ele usa essa expressão para mostrar a necessidade do descanso humano, que nós também precisamos descansar, e a forma de descansar não é a gente deixar Deus de lado, não, é a gente buscar colocar Deus em primeiro lugar. Por isso, né, hoje nós celebramos a liturgia no domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Domingo quer dizer dies Domini, dia do Senhor. Mas será que eu estou vivendo esse dia do Senhor? Será que eu estou colocando o dia do Senhor em primeiro lugar na minha vida, em primeiro plano? Quantas e quantas vezes nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano? Não é pecado você jogar futebol de domingo, é pecado? Não. Pecado é você trocar Deus pelo futebol. Aí é pecado. Porque você está colocando Deus em segundo lugar. É pecado fazer um churrasco e convidar os amigos para um churrasquinho no dia de domingo? Não. O pecado é você colocar o churrasco em primeiro lugar, né? Deixar Deus em segundo lugar. Então é essa consciência que nós devemos ter. O domingo é dia do Senhor. Vou me organizar, né, para poder, como naquele tempo dos profetas do Antigo Testamento, como no tempo de Jesus, buscar subir ao templo. No dia do descanso deles, a primeira atitude deles era exatamente essa, né? Ir ao templo para poder agradecer a Deus, para louvar, para bendizer, para viver aquela experiência íntima com Deus, né? Para fazer o bem. É isso que Jesus nos ensina. Às vezes hoje nós usamos o dia do Senhor até para praticar o mal. Não é pecado a gente ir trabalhar no comércio, mas é pecado a gente colocar o comércio acima das coisas de Deus. Porque tudo foi Deus que nos deu, tudo vem através das suas bênçãos, né? Então é procurar viver essa graça, essa presença do Senhor. Jesus foi recriminado pelos fariseus, porque os fariseus colocavam tudo ao pé da letra, né? Às vezes eu fico imaginando, tá? Ainda tem, nos dias de hoje, pessoas que, de determinadas denominações religiosas, que ainda vive isso ao pé da letra, né? No sábado não se faz nada, não se faz nada. Aí eu fico pensando, como é que essas pessoas se alimentam no sábado? Porque tem que comer no sábado, né? Você vai ficar com fome o dia todo, né? É um trabalho.
Aí eu fico pensando, né? Como é que essas pessoas que guardam o sábado, que não pode fazer nada, porque está ali fundamentalizado na Bíblia, né? Ao pé da letra, em vez de trazer para a realidade, como é que essas pessoas fazem as suas necessidades fisiológicas? Né? Porque ir ao banheiro é um trabalho. Né? Tomar banho é um trabalho. Você tem trabalho para isso. Quando morre alguém, né, que não pode, que guarda o sábado, que não pode fazer nada, como é que faz com aquele falecido, com aquela falecida? Será que engaveta dentro de um congelador, dentro de uma câmara fria, para depois então sepultar? Ora, a gente não pode seguir ao pé da letra tudo aquilo, a gente tem que olhar o contexto da palavra de Deus. É vivendo o contexto e trazendo aquela realidade para nós. Hoje, não, no domingo, não. A gente vai à missa, a gente vai ao culto, a gente trabalha, a gente vai num velório, a gente almoça, a gente faz festa. Tudo isso é permitido, sim. No entanto, que você não coloque Deus em segundo plano. É isso que Jesus ensina para nós. Por isso que ele vai repreender os fariseus. Quando os fariseus dizem, por que os seus discípulos fazem o que não é permitido no dia de sábado? O que eles estavam fazendo? Colhendo espigas de trigo para comer, porque eles estavam com fome, uai. Eles tinham que se alimentar. Aí Jesus vai dizer, vocês não leram o que fez Davi junto com seus companheiros, quando sentiram necessidade, quando sentiram fome, como eles entraram no templo, né? Quando Abiatar era sumo sacerdote, como eles comeram do pão oferecido a Deus, que era somente próprio para os sacerdotes. Então veja só, meu irmão, minha irmã, é isso que nós temos que aprender na nossa vida, na nossa caminhada. E quando Jesus entra na sinagoga, lá na sinagoga havia, né, um homem de mão seca, e aí eles ficaram observando, para ver se Jesus ia curar em dia de sábado. Mas Jesus, né, conhecia o coração do homem. Ele sabia muito bem o que eles pensavam. Então Jesus chama aquele homem, vem aqui, fica aqui no meio. E aí Jesus interroga todos aqueles que estavam lá no templo, na sinagoga. É permitido fazer o bem ou o mal em dia de sábado? Salvar uma vida ou deixar morrer? E eles ficaram calados. Ficaram calados, não tiveram resposta para Jesus, porque lá dentro, na sua consciência, eles sabiam que o permitido era salvar a vida, era fazer o bem, mas, no entanto, eles seguiam aquela normativa, não pode, né? Se o homem vai morrer, deixa ele estribuchar aí, mas não mexe, deixa ele morrer, não pode salvar a vida. Por isso que Jesus diz, é permitido fazer o bem ou o mal? Em outra passagem, nesse mesmo contexto, né, Jesus vai dizer, se um de vós, né, perde uma ovelha que cai num buraco em dia de sábado, não deixe as outras e vá até lá para tirá-la daquele buraco, daquele poço. Por que então não salvar uma vida? Por que não fazer o bem? Porque, né, se aprisionar conforme a lei é para ser vivida, mas de acordo com a sua interpretação. Então nós temos que interpretar bem a palavra de Deus. E tudo isso, o tempo litúrgico, do tempo comum, ele nos ajuda, né? Porque nós vamos procurar durante esse tempo comum ouvir bastante a palavra de Deus intercalada, né, dos livros do Antigo Testamento. Hoje nós estamos ouvindo essa passagem do livro de Deuteronômio. Domingo que vem nós vamos ouvir uma passagem do livro do Gênesis. Para que nós possamos ter esse conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos ter esse conhecimento dos mistérios de Deus revelados, mas viver no nosso dia a dia, procurar fazer o bem. Você quer jogar futebol de domingo? Jogue, mas não deixe Deus em segundo plano. Não coloque Deus em segundo plano na sua vida. Você quer ouvir, você quer assistir o jogo na parte da tarde? Então procure saber. Não, hoje tem jogo, então eu vou procurar a igreja, né, na parte da manhã. Vou lá cumprir com o meu dever religioso, não com a minha obrigação, porque nós não podemos vir à igreja por obrigação. Nós vamos à igreja, né, por fé.
porque acreditamos, porque queremos viver na presença do Senhor. Então eu posso fazer as demais coisas. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aproveitar bem esse tempo comum, né, em casa, vamos pegar a palavra de Deus, vamos meditá-la junto com a família, né? O dia do Senhor é o dia da família, né? Onde está a tua família? Para sentar à mesa, para tomar a refeição. Às vezes a gente não vê mais isto, né? Onde é que está seu pai? Seu pai está por aí, né? Saiu, né? Ou está lá no botequim, ou está lá no campinho jogando futebol. Mas está na hora do almoço. Na hora que ele chegar, ele almoça. Vai lá, esquenta a comida e almoça. Onde é que estão os filhos? Está por aí. O almoço está pronto. Quem quiser comer, come. Na hora que chegar. Não, meu irmão, minha irmã. É o dia do Senhor. É o dia da família. Vamos nos reunir. Vamos nos colocar à mesa, agradecer a Deus por aqueles dons, agradecer a Deus pela minha família, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, para que assim, robustecido da presença do Senhor, nós possamos nos fortalecer diante das nossas quedas. Olha o que São Paulo fala na segunda leitura, né? Pode acontecer tudo, mas nós não nos entregamos. Por quê? Porque a nossa força, o nosso apoio, né, o nosso sustento é Deus na nossa vida. Que nós possamos viver conforme os ensinamentos do Senhor Jesus, buscando assim transmiti-lo como verdadeiro testemunho de presença real em nosso meio. Abramos, portanto, nosso coração, peçamos a Ele, então, esta graça no dia de hoje.